O unicismo é um dogma que tenta provar a Elohut do Mashiach Yeshua, de forma que esse é o Pai encarnado. Ou seja, o Pai se divide, encarna em Yeshua de forma temporária e depois, no fim de tudo, simplesmente desaparece. Esse é o dogma que compõe o unicismo. Esse dogma unicista é composto por essa falsa interpretação das Escrituras. É muito mais destrutiva, nociva do que a doutrina trinitária. Vamos entender aqui, de forma bíblica e de forma histórica, que o unicismo não passa de mais um dos falsos dogmas inventados pelo homem. Yeshua, filho de Elohim, sim, Elohim não. O falso unicismo é a declaração da Elohut de Yeshua. O unicismo é um tema que vem sendo difundido e muito discutido, principalmente dentro das comunidades judaicos messiânicas da atualidade. Será que Yeshua é o próprio Elohim encarnado? Ou seja, é a encarnação da Elohut do próprio Yahweh? Ou será Yeshua um ser próprio, pessoal e distinto do Pai, o Filho de Elohim? Os unicistas, eles acreditam que Yeshua é uma manifestação provisória e temporária de Elohim, e automaticamente não seja um ser individual distinto do Pai. Yeshua para eles, na verdade, é uma multiplicação do Eterno, o bendito seja Ele, ficando o Elohim maior e o Elohim menor. Isso provisoriamente por pouco tempo. Então imagine uma laranja cortada em partes desiguais, uma parte representando o Pai e a outra menor representando o Filho. Este unicismo só se difere da Trindade em números, 2 para um e 3 para outro, visto que o princípio é o mesmo. Os trinitarianos, por sua vez, acreditam em 3 manifestações de Adonai, Pai, Filho e Espírito Santo. Já os unicistas acreditam em apenas 2 manifestações, o Pai e o Filho, sendo os 2 apenas um. Porém, nas Escrituras defendemos o verdadeiro unitarismo. O Eterno é um, indivisível, incorpóreo e absoluto em todo o tempo. Assim crê também a maioria esmagadora do judaísmo. O fato é que Elohim tem um filho, o qual agradou exaltar, Yeshua HaMashiach, o nosso ungido. Eis aí alguns dos argumentos unicistas. Eu e o Pai somos um. Yohanan, capítulo de número 10, verso de número 30. Nota que esse é o texto clássico tão usado para defender a tese de que Yeshua seja o Pai. Refutamos da seguinte forma: é só olhar o contexto para notar o verdadeiro sentido da frase: meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Disse-lhe Yeshua: muitas obras boas da parte do meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ideias apedrejar-me? Respondeu-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Elohim. Tornou-lhes Yeshua: não está escrito na vossa Torá, eu disse, vós sois Elohim? Se a Torá chamou Elohim aquele a quem a palavra de Elohim foi dirigida, e as Escrituras não podem ser anuladas, aquele a quem o Pai separou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfêmias? Porque se eu disser, sou filho de Elohim, porque eu disse, sou filho de Elohim, Yeshua trata rapidamente de consertar o mal-entendido causado pela frase eu e o Pai somos um, afirmando ele não ser o próprio Elohim, e sim o Filho, e continua explicando o verdadeiro sentido da sua alegação. Mas se faço as obras do meu Pai, crede nas obras
para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Essa expressão é totalmente diferente de eu sou o Pai e o Pai sou eu, como quem defende a suposta Elohut, a divindade ou deificação de Yeshua. Ninguém melhor do que o próprio Yeshua para esclarecer o porquê dele e o Pai serem um. É por causa das mesmas obras. Repare o que afirma Yeshua em sua oração sacerdotal. Eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, bendito seja ele, o qual me destes para que eles, os talmides, os discípulos, sejam um, assim como nós somos um. Yohanan, capítulo 17, verso 11. Aqui Yeshua ora para que eu e você sejamos um, assim como ele e o Pai o são. Que tenhamos o mesmo caráter, um só pensamento e as mesmas obras. Pela construção do texto, afirmar que Yeshua seja um em número com Hashem é o mesmo que afirmar que eu sou você. Porque Yeshua não é um com Elohim em número. Outra questão é o fato de a Torá somente validar o testemunho de, no mínimo, 2 pessoas. Disse-lhes, pois, os perushins, fariseus, tu dá testemunhos de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Yeshua, ora, na vossa Torá está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Yohanan, capítulo 8, verso 13 ao 18. Nota que Yeshua explicitamente referenciou que isso é distinto do Pai e são os 2 que dão testemunhos juntos para cumprirem a Torá. E qual foi o testemunho de Yohanan, o imersor? Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que esse é o Filho de Elohim. Yohanan 1,34. E qual foi o testemunho do centurião? Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse, verdadeiramente esse homem era filho de Elohim. Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 39. O que dizer? Ter ouvido o malfeitor do próprio Yeshua. Confiou em Elohim, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse, sou filho de Elohim. Mateus 27 e 43. Mas como Yeshua conhece tudo sobre o futuro, nos revela no livro de Apocalipse, ou Revelação. Revelação de Yeshua HaMashiach que Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se Yeshua fosse Elohim, não poderia ter sido criado, o qual Yeshua é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 15. Pois a qual dos anjos o Eterno disse, jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1 e 5. O Eterno me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituído, desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismos, fui gerado. Antes dos outeiros eu nasci, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então eu estava ao seu lado como arquiteto. Mishlei, Provérbios capítulo de número 8, verso de número 22. Nota a expressão por intermédio dele denota claramente que o Criador seja Elohim, e que Yeshua fora o seu intermediário na criação, pois como verbo de Elohim, Yeshua fora o seu porta-voz legal. 3 verdades axiomáticas irrefutáveis encontradas no texto aqui que citarei. Todo aquele que crê que Yeshua é o Mashiach, o ungido, que é nascido de Elohim, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido, Yeshua. 1 Yohanan, capítulo 5, verso 1, primeira parte. Verdade que Yeshua é o Mashiach ungido. Segunda verdade, que ele é nascido de Elohim. E terceira verdade, quem ama o que gerou, ama também aquele que foi gerado. Antes de Abraão existir, eu existia. Esse termo usado por Yeshua, Irie, serei, traduzido comumente como sou, não indica que Yeshua estava declarando o seu próprio Elohim. Irie, Asher,
Irriei, serei o que serei. E assim o primogênito da criação antes de Abraão existir, ele era Irriei, ou existia. Se Yeshua é de fato Elohim, ele deveria estar no topo, pois seria o Elion, Elohim Altíssimo. Aí surge o problema hierárquico. Vou e voltarei a vós mesmo. Se me amasses, alegrar-vos-ei de que eu vou para o Pai Elohim, porque o Pai Elohim é maior do que eu. Mas assim como o Pai Elohim me ordenou, assim mesmo faço, que o mundo saiba que eu amo Elohim, o Pai. Yohanan capítulo 14, verso 28 ao 31. Quero, porém, que saibais que o Mashiach é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Elohim a cabeça do Mashiach, Yeshua. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Em Daniel também está escrito o seguinte: eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, Yeshua, e dirigiu-se ao ancião de dias, Elohim, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado, o Eterno deu a Yeshua o domínio e glória, Kevod, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará o seu reino, tal qual não será destruído. Daniel capítulo 7, verso 13 ao 14. O que disse Yeshua sobre o assunto? E aproximando-se Yeshua falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Matitiahu 28, 18. Quem deve ser a nossa comunhão? Isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, Elohim, e com o seu Filho, Yeshua HaMashiach. 1 Yohanan, capítulo 1, verso 3. Notamos aqui que não temos um único mandamento obrigando-nos a confessar Yeshua como sendo Elohim, muito menos com a condição para a salvação. Pelo contrário, o mandamento condicional para a salvação é este. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no Filho, que creiamos no nome do seu Filho, Yeshua HaMashiach. 1 Yohanan capítulo 3, verso 23. Qualquer que confessar que Yeshua é filho de Elohim, Elohim permanece nele e ele em Elohim. 1 Yohanan 4, 1 e 5. A questão da noiva de Israel. Os unicistas afirmam corretamente que Israel se casará com Elohim. E desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça. Hoshea capítulo 2, verso 14. Também afirmam corretamente que Yeshua se casará com Israel. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias de 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Guiliana capítulo 21, verso 9. Nota bem a conclusão óbvia que se chega. E se existe apenas um Israel, se Yeshua não é Elohim, então, sendo os unicistas, Yeshua adultera usurpando a noiva do seu pai. Teve um unicista que chegou até a citar Devarim 27:20. Maldito aquele que se deita com a mulher do seu pai, porquanto levantou a cobertura do seu pai, e todo o povo dirá amém. O que esse defensor da Elohut de Yeshua se esqueceu é que se trata de uma simbologia. Nem Yeshua, nem Yahweh, o Elohau, bendito seja ele, deitar-se-á com Israel no sentido exposto em Devarim. O texto evidentemente trata de relações sexuais. É frustrante ver como existem pessoas, e muitas delas admiráveis, e que por estarem mal posicionadas, podem dizer uma barbaridade como essas, apenas para defender suas opiniões pessoais. Outro ponto considerável é que Hashem, o bendito seja ele, casa-se com Israel através do seu filho, o Mashiach Yeshua. E este ponto nós fazemos referência aos textos bíblicos e referências para provar que Yeshua não é o próprio Pai, Yahweh. Yeshua foi gerado, o Pai o gerou, fazendo dele o primogênito de todas as coisas, de toda a sua criação. Em outro vídeo estarei mostrando aqui
Como nós podemos entender aquilo que os unicistas falam para tentar provar que Yeshua e Yahvé são as mesmas pessoas? Eles utilizam a palavra aramaica Mariá, que significa Senhor. No próximo vídeo vou estar discriminando para você o significado ético, o significado etimológico da palavra Mariá, e vocês verão que nada tem de provas de que Yeshua é o mesmo Yahweh. Que o Eterno vos abençoe com um abraço especial em nome de Yeshua HaMashiach.